Governador, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o LIDE e sobre como grupos como o LIDE atuam. Eu já vi algumas críticas em relação a essa atuação, no sentido de que essas pessoas entendem que muitas vezes grupos como o LIDE fariam uma espécie de lobby com as autoridades ao colocá-las em contato com essas lideranças empresariais. Ou seja, ao promover eventos que tenham autoridades do governo, do Supremo Tribunal Federal e outras personalidades, vocês fariam uma espécie de aproximação que muitas vezes possa quebrar a barreira necessária para que um possa atuar dentro de sua posição e muitas vezes, até em casos do Supremo Tribunal Federal, possam julgar determinadas situações. Como é que o senhor recebe essas críticas? Não fazem sentido, Cine. Seria como você imaginar que um ministro de Estado ou um ministro do Supremo ou do STJ pudesse sucumbir à tentação de não exercer de maneira isenta, correta e justa as suas funções. Seria imaginar que nós deveríamos isolar todos os ministros de todas as cortes judiciais do país, isolar todos aqueles que são promotores públicos, isolar aqueles que são ministros de Estado, secretários de Estado e governadores. Não pode conversar com ninguém, porque dentro dessa visão equivocada, se conversar, você está cedendo à tentação ou cedendo ao interesse privado. Não é verdade isso. Nem do LIDE, nem de outras instituições. São várias que promovem o relacionamento. E aí eu venho àquela pergunta feita pelo Felipe. Ora, se há necessidade, o Felipe tem toda a razão, de aproximar o privado do público com as boas causas, com a transparência necessária, por que condenar isso? Condenar as atitudes erradas, condenar a falta de transparência, e sim, tanto de um lado quanto do outro. Mas condenar a integração que permite a melhoria da qualidade do serviço público e das ações de governo, sejam municipais, sejam estaduais ou o próprio governo federal, seria um contrassenso. Seria negar a própria democracia e negar também a responsabilidade de cada um. Cada prefeito ou prefeita, governador ou governadora, ministro ou ministra, em qualquer área, legislativa, executiva ou judiciário, sabe o papel que tem e a responsabilidade que possui. E tem, evidentemente, a sua imagem protegida pela sua própria índole. Estou imaginando que, na sua expressiva maioria, sejam pessoas corretas, honestas e justas nas suas práticas. De maneira objetiva, quando alguém diz que o Grupo LIDE, por exemplo, faz lobby, o que o senhor responde que o Grupo LIDE faz? Ele faz pelo Brasil, ele faz bem pelo Brasil. Ele procura ajudar o país, criando oportunidades, principalmente no mercado internacional, para que possamos apresentar alternativas para melhorar as exportações brasileiras, aumentar os investimentos externos no Brasil e ter um posicionamento correto em relação ao país e completamente isento de qualquer visão ideológica ou política. A meu ver, tomara que mais empresas, instituições como o LIDE possam exercitar este papel de forma, repito, sempre correta, sempre transparente, para ajudar o Brasil. Vamos girar mais uma vez, por favor, Wilson. Governador, o senhor acabou de falar sobre relações exteriores, sobre a economia, que o LIDE tem encontrado os empresários ou sedentos para investir no Brasil, ou observando o país para achar o melhor caminho de infraestrutura para investimentos. O senhor concorda? O que o senhor vê de relações internacionais do país vai de encontro do que esses empresários esperam? Parcialmente, sim. Bem formulada a sua pergunta. Mas o LIDE hoje tem 18 unidades internacionais. Nós realizamos 14 eventos internacionais por ano, de boa envergadura, com investidores no Médio Oriente, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, até mesmo aqui na América Latina e na Ásia, notadamente na China, principalmente, mas também no Japão. O Brasil podia ter uma posição, eu diria, mais agressiva, mais positivamente agressiva, Wilson, nos mercados internacionais. Há uma certa timidez nessas posições, por circunstâncias que eu não sei identificar, mas oportunidades existem. E o Brasil estaria, eu fiz essa menção já aqui mesmo na entrevista com vocês, poderia estar extraindo mais benefícios se tivesse uma posição, eu diria, um pouco mais audaciosa nas suas ações internacionais. Talvez capitaneadas pela Apex, talvez um conjunto, governo e setor privado, os setores da agricultura, o setor de minérios, indústria, comércio, serviço, tecnologia, área de saúde, educação, poderiam ter uma ação conjunturalmente mais articulada para apresentar o Brasil no exterior. Vou dar um exemplo aqui concreto para não ficar apenas numa linha teórica. Eu frequentei Davos durante 5 anos, o World Economic Forum em Davos, na Suíça, durante 5 anos. Eu nunca vi uma ação articulada do Brasil em Davos.
eu vi presenças de empresários, banqueiros, investidores do Brasil, poucos, aliás, no fórum onde você reúne os maiores nomes investidores internacionais, além dos nomes que reluzem na política internacional. Mas nunca vi uma ação efetiva do Brasil, até, em certos casos, alguma repulsa. Não vou nominar, mas até uma repulsa, dizendo que ali é um ambiente de capitalistas, que querem o mal do povo, etc., o que não é verdade. Seria um bom exemplo que em Davos, agora em janeiro, e nos anos sucessivos, o Brasil pudesse ter uma participação mais orientada, mais efetiva em busca de investidores. Mais de 15 mil investidores frequentam Davos nesse período. É um encontro muito importante. Esse seria um exemplo concreto de uma ação que, a meu ver, poderia produzir bons resultados. O ano passado, melhor. Em janeiro desse ano, o ministro Fernando Haddad não pôde ir a Davos. E não pôde ir a Davos por quê? O presidente Lula tomou a decisão de não ir. Aí o ministro julgou que seria inadequado a presença dele lá. E não indo também não foi a ministra Simone Tebet. A meu ver, foi uma perda. Ideal teria sido a presença de ministros brasileiros e eles pudessem também levar mais empresários do Brasil para o World Economic Forum e ter um diálogo também com o próprio fórum mais forte e mais efetivo. Esse seria um exemplo, não o único, mas um deles que, a meu ver, produziria bons resultados.